Fala, torcida do Vozão. O Ceará hoje ganhou mais uma partida, chegou aos 7 pontos e hoje está em, deixa me ver, pelo menos hoje, após a partida, o Ceará está dormindo na terceira posição com 7 pontos. Somente Flamengo, Palmeiras e Ceará possuem 7 pontos até o momento. Claro que os outros times, tirando o Ceará e o Vasco da Gama, jogaram sua quarta partida. Os outros times ainda vão ter que jogar, mas aí o Ceará não tem nada a ver com isso. O Ceará dorme hoje na terceira posição do Campeonato Brasileiro de 2025. O Ceará começa a partida jogando relativamente bem. O Ceará começa, claro, tá jogando em casa, começa colocando a sua marcação um pouco mais alta, pressionando ali a saída de bola do time do Vasco. E deu muito bem. O Ceará conseguiu ali controlar os primeiros minutos do primeiro tempo, com essa marcação alta. A marcação ia ali, marcação alta, marcação média. E aí, com o passar do tempo, o Ceará afrouxou um pouquinho essa marcação, deixou o Vasco sair com mais facilidade do seu campo de defesa. O Vasco não conseguia oferecer muitos riscos ao Ceará, porque o Ceará, como a gente vem falando nos últimos vídeos, o Ceará não se desorganiza, pelo menos não em boa parte do jogo. Tem jogo que o Ceará não se desorganiza de jeito nenhum. Hoje, especificamente contra o Vasco, deu para perceber ali que o Ceará em alguns momentos se desorganizou. Mas aí já ali no segundo tempo, já da metade para o final do segundo tempo. Durante todo o primeiro tempo, o Ceará foi um time muito bem organizado, pressionando, marcação alta, pressionando ali, tentando o tempo inteiro estar com a bola. E aí, numa jogada, o Mugni é um jogador que ele preenche muito bem ali o meio campo do Ceará. Ele vai acompanhando o balanço do time. Uma hora ele tá na esquerda, outra hora ele tá na direita, outra hora ele tá na direita. E ele tá sempre ali acompanhando o balanço do time e preenchendo aquele espaço. O Mugni, ele completa aquele espaço ali e não deixa um buraco entre os volantes e os atacantes. Ele consegue muito bem preencher aquele espaço. Ele é muito importante pro esquema do Léo Condé. E aí, quando ele tá bem, o Ceará joga mais fácil, o Ceará consegue fazer as ligações. E hoje, ele como meia, ele fez um papel, no primeiro gol do Ceará, ele fez um papel do ponta, né? Porque deu para perceber, claro, hoje, desde o primeiro tempo, desde o primeiro minuto, que não era um jogo pros pontas. Os pontas, tanto o Galeano por um lado e o Ailon pelo outro, não estavam conseguindo atacar ali a profundidade do time do Vasco. E aí, pouco se viu o Galeano chegar até a linha de fundo e o Ailon também. O que foi diferente dos laterais. Os laterais foram muito agudos, principalmente no primeiro tempo. Tanto o Matheus Bahia, que jogou muito bem hoje, o Matheus Bahia conseguia ir até a linha de fundo, ou pelo menos próxima linha de fundo, como também o Fabiano. Os dois laterais hoje foram muito importantes, principalmente no primeiro tempo. Até porque no segundo tempo não conseguiram, ficaram presos lá atrás. Aqui e acolá eles conseguiam avançar e fazer alguma coisa. E aí o Mugni, com toda a sua inteligência, conseguiu antecipar o zagueiro, fez o papel de ponta ali que o Ailon não estava conseguindo fazer, conseguiu cruzar para trás, e aí o Pedro Raul que está numa excelente fase aí no time do Ceará, conseguiu fazer o primeiro gol. Ceará 1-0 para cima do Vasco. E aí vem o que muitos torcedores estão reclamando do Léo Condé. O Ceará faz 1-0 e deixa de jogar. O Ceará não procura fazer. Claro, vai ter jogos em que o Ceará vai precisar fazer isso, porque se o Ceará consegue fazer um gol contra o Flamengo, contra o Botafogo, o Ceará não vai ficar se expondo, tentando fazer. Eu queria que fosse, mas a gente tem que entender que vai ter determinados oponentes que a gente não vai poder estar pressionando. Muitas vezes eles vão pressionar a gente vai ter que saber se defender. E aí, mas contra o Vasco, cara, contra o Vasco, dava pro Ceará ter continuado. O Vasco não é um time de grande diferença pro time do Ceará, não. Se você parar pra pensar, o time do Ceará é bem melhor do que o time do Vasco. Porque o Vasco tem ali, pelo menos na formação que jogou hoje, tem o Verratti, nada mais. Todas as jogadas do Vasco eram somente procurando o Verratti. E o Ceará soube anular muito bem essa jogada. Mas sempre que o Ceará dava uma descansada, o centroavante do Vasco conseguia arriscar ali uma cabeçada, porque realmente ele é o ponto forte do Verratti, ele consegue cabecear muito bem a bola e conseguiu oferecer alguns riscos à defesa do Ceará, sempre com a bola alçada em direção ao Verratti, que é um jogador chato também, que ficou provocando a defesa do Ceará o tempo inteiro, querendo. Mas é um bom jogador. É o jogador que hoje no time do Vasco se sobressaiu. Então, o que é que eu tô querendo dizer com isso? Que o Ceará tinha que ter pressionado mais o Vasco, tinha que ter buscado com mais veemência o segundo gol e o terceiro gol. Dava para sair da partida com uns 3-0. Não precisava não precisava passar pelo que passou no final do segundo tempo. Pois bem, e aí termina o primeiro tempo, Ceará 1-0, volta pro segundo tempo. O Ceará, que já no final do segundo tempo
abdicou um pouco de jogar se preservando, tentando controlar o jogo. Não sei qual é o entendimento do Condé, mas no segundo tempo o Ceará simplesmente parou de jogar. Simplesmente entregou a bola pro Vasco e tentou, em contra-ataques, fazer alguma coisa. E aí vem as primeiras substituições. O Ailon. Cara, o Ailon ele foi muito importante taticamente falando, porque hoje, não foi, como eu disse, não foi um jogo para os pontas, mas o Ailon ele conseguia voltar na segunda linha e fazer ali a dobradinha com o Matheus Bahia. Então ele foi muito importante defensivamente falando. Agora, em termos de ataque, o Ailon ele é muito lento. A torcida muitas vezes viu ele pegar a bola, ia ser uma boa jogada para o Ceará, e a torcida reclamava pela lentidão dele, via que ele ia perder a bola e ele acabava perdendo a bola por ser lento. O Ailon tá muito lento. Principalmente no segundo tempo, ele ficou muito lento. E aí vieram as primeiras substituições. O Ailon saiu, e aí entrou o Guilherme no lugar do Ailon. E saiu o Mugni, já cansado, com cãibra, e entrou o Matheus Araújo. O Matheus Araújo não entrou bem, pouco ouvi falar no nome do Matheus Araújo. Já o Guilherme, não. O Guilherme entrou muito bem. Pegou pouco na bola, mas às vezes que pegou, mostrou calma, mostrou uma frieza que poucos jogadores têm. E ele é um centroavante, ele consegue jogar de ponta e de centroavante. E ele, diferente de um centroavante como o Pedro Raul é goleador, mas não consegue fazer um drible. A bola caiu no pé do Pedro Raul para ele fazer um drible, esquece. Ele não vai fazer, ele vai perder a bola. Diferente do Guilherme. O Guilherme já tem uma certa habilidade que o Pedro Raul não tem. E aí o Galeano lança a bola pro Guilherme, o Guilherme de forma inteligentíssima, cabeceia pro Pedro Raul, e aí o Pedro Raul só tem um trabalho de empurrar a bola pro gol e fazer o seu segundo gol do Ceará na partida, Ceará 2-0. Se o Ceará, ganhando de 1-0, já estava estacionado, deixando somente o Vasco jogar, com 2-0 o Ceará parou de jogar totalmente, e aí o Vasco, ali por já estar no final do segundo tempo, já foi pro tudo ou nada, e com, novamente, Verratti, toda a bola, o Vasco só tinha essa jogada, atacar, lançando a bola pro Verratti. De tanto insistir, o Vasco chegou no gol com o Verratti, num lançamento que veio da esquerda, o Verratti conseguiu cabecear e fazer o primeiro gol, 2-1 pro time do Ceará. E aí foi pressão. E aí o Vasco, é aquilo que o pessoal diz, né? 2-0 é um placar muito perigoso, porque o outro time faz 2-1, e aí a pressão que vem pro empate é enorme. Detalhe, o segundo gol do Ceará foi um gol que foi estranho. Aquelas linhas que passaram ali para análise do impedimento ou não, quando o Guilherme cabeceia de volta pro Pedro Raul, foi estranho. Mas o Ceará não tem nada a ver com isso. O Ceará fez o gol, o juiz deu o gol, o VAR deu o gol, o Vasco foi para cima do Ceará, pressão de um lado, pressão do outro. O Ceará teve a chance de fazer um terceiro gol, o Galeano rouba a bola, consegue roubar a bola. O Galeano não cansou o jogo, o Galeano estava com fôlego de respeito. O Galeano conseguiu roubar a bola, conseguiu avançar. Se ele toca pro Guilherme, o Guilherme teve 2 chances de fazer gol, ele se posicionou muito bem, mas aí os seus companheiros não passaram a bola para ele. O Matheus Bahia inverteu, se o Rômulo deixa passar, chegava no Guilherme, o Rômulo não deixou passar, pegou, se atrapalhou com a bola ali. O Rômulo, que entrou depois, eu acho que o Ceará pode devolver pro Palmeiras. O Rômulo não vai se criar no Ceará, não. É muito cedo para falar? Sei, mas não vem entrando legal, não vem dando liga. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Pode ser que ele queime minha língua nos próximos jogos aí, mas vamos ver. Mas aí, como eu venho falando, o Rômulo atrapalhou o Guilherme e depois o Galeano. Não sei, o Galeano ali eu não sei se ele não viu ou se ele estava na sede de fazer o terceiro gol. Mas ele correu. Quando chegou lá na frente, acabou o gás. Era para ter passado pro Guilherme, não passou. E aí acabou o time do Vasco tirando a bola. E aí um contra-ataque que era do Ceará virou um contra-ataque que era do Vasco, que já estava colocando pressão no time do Ceará. E aí foi uma pressão daquelas. O Ceará conseguiu suportar. Confesso que fiquei com medo de acontecer o que aconteceu com o Bragantino. Ceará e Bragantino. Bragantino e Ceará. Mas dessa vez deu tudo certo. Ceará 2-1. Mais 3 pontos, 7 pontos. Alcançados até o momento. Dorme em terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. O Ceará promete estar brigando aí sim na tabela, na parte de cima. Não digo que vai lutar pelo título, mas a minha esperança aí é pelo menos uma Sul-Americana. Então, pelo menos. Agora, quem foi o melhor jogador da partida? Acho que não é dúvida para ninguém
e não teria como ser diferente, com 2 gols na partida, os 2 gols que deram a vitória para o Ceará. Pedro Raul é um jogador que realmente é um jogador que está se consolidando cada vez mais no time do Ceará. Se lá no Corinthians ele era escanteado, não jogava, quando entrava, não conseguia fazer gols. No Ceará, tocando Pedro Raul, que é gol. Jogou a bola para ele, o homem tá fazendo gol de cabeça, gol de pé. Do jeito que a bola tá chegando, ele tá empurrando pro gol. Então, o melhor jogador da partida hoje, Pedro Raul. E o pior da partida, eu confesso que eu fiquei pensando ao longo do jogo, quem que poderia ser o pior da partida? Porque foi um jogo em que ninguém comprometeu. Mas, como eu tinha que eleger um pior jogador, esse pior jogador para mim foi o Ailon. Ailon, muito lento. Quando cansou, foi importante na marcação? Foi, mas quando cansou, já chegava com dificuldade para compor a marcação. E quando ia atacar, perdia o tempo das jogadas, perdia o tempo da bola. Acabou atrapalhando quando cansou. Então, se é para ter um pior jogador na partida de hoje, para mim, esse nome é Ailon. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você curtiu, então curte, compartilha, não esquece, ajuda aí o canal e a gente se vê no próximo vídeo.